Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Vamos ouvir esses dois versículos. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Esse texto fala da singularidade de Cristo, da sua singeleza, da sua pureza, da sua suficiência para as nossas vidas. Fala da serpente, que é Satanás, que tem a sua obra contra Cristo, contra Jesus Cristo e a sua suficiência para as nossas vidas. A obra de Satanás a serpente nos afastar as pessoas da singularidade suficiente de Jesus Cristo, e para isso a serpente, Satanás, o diabo, usa o outro evangelho, um evangelho diferente, que não é o evangelho de Cristo. E é sobre isso que vamos tratar um pouco com os irmãos hoje. Em Mateus 22, nós temos ali uma parábola que eu quero mencionar. Não vamos ler lá agora. Eu quero mencionar porque tem tudo a ver com o evangelho de Cristo, com Cristo, a provisão total e suficiente de Cristo para as nossas vidas, para a nossa salvação. Os principais sacerdotes e fariseus estavam zangados com Jesus. Eles estavam furiosos. E eles só não partiram para cima de Jesus para pegar, bater, matar, porque naquele momento o povo tinha Jesus como um profeta, e eles então deixaram. E esses principais sacerdotes e fariseus estavam zangados com Jesus, devido a algumas parábolas que Jesus contou, e eles entenderam que Jesus estava falando deles e ficaram furiosos. E aí Jesus conta outra parábola, a parábola do banquete de casamento, e que pode ser lido para nós. Mateus 22, os versículos 2, 3 e 4, vamos ficar só com esses três versículos. Mateus 22, versículos 2, 3 e 4. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados:
eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. Não quiseram. Então, o rei enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, já preparei o meu banquete. Eu já fiz. Está tudo pronto. Está tudo feito. Tem até esta expressão: tudo está pronto. Portanto, vinde, venham. Isto aqui, irmãos, tem a ver com o Evangelho. Deus fez para nós, tal qual o rei da festa, uma provisão total e suficiente. Porque nada faltava naquela festa, naquela mesa ou naquelas mesas. Tinha tudo, do bom e do melhor. Não há necessidade de acrescentar nada à provisão de Deus. Nada. Seria ridículo alguém chegasse na festa com uma bandeja de farofa, uma salada, um vinho para ajudar. Ridículo. Nada se pode fazer nesse sentido. Está tudo pronto e tem de tudo e a fartura. Isto quer dizer para nós que fora do sacrifício de Cristo você não tem nada. Não há nada que possamos fazer nem acrescentar à provisão de Deus. Somente o que Cristo fez por nós satisfaz a Deus. Entenda isso. Não é o que você faz que vai satisfazer a Deus, é o que Cristo fez. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar ao Evangelho. É um Evangelho pronto, tal qual a festa de casamento que estava sendo oferecida. Ele fez tudo e nos convida apenas a participar. Como participar? Crendo, experimentando e agradecendo, porque temos que ser gratos. Nada mais, porque Ele já fez tudo. Tudo. Então, irmãos, por meio desta parábola, Jesus lança o convite à grande festa de Deus, a festa do Evangelho. Venham, já está tudo pronto, tudo está preparado, tudo está feito, não falta nada. É uma festa pronta e representa Cristo e o seu Evangelho, a sua obra para cada um de nós. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar para melhorar o Evangelho, o que Cristo fez por nós. Nada. Se você não foi salvo por causa do que Cristo fez, então você não está salvo. Irmãos, a palavra de ordem na religião é faça.
enquanto que a palavra-chave no Evangelho é feito. Jesus fez. Evangelho, eu tenho dito aqui, repetido isso. Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, porque morremos com Ele na cruz. Ele nos deu aquela morte com Ele. A sua ressurreição, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, e a sua vida. E o texto que sintetiza tudo isto é Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O convite para a festa de Deus é para você. É para você. Você não precisa gastar nada, nem fazer nada, porque Deus já fez tudo em Cristo. Portanto, nada de desculpa esfarrapada. Nada de motivo falsamente alegado para justificar a ausência. Se ficar de fora, por favor, não culpe Deus. Você é o responsável, porque você não quis ir. Então, irmãos, é hora de receber a provisão do Evangelho. Deus fez tudo e nos convida apenas a participar. Então, qual desculpa que você dará para não participar? Venha, venha, já está pronto, é só sentar à mesa, comer. Comer o quê? Na vida de Cristo, na crucificação com Ele, na vida divina, da água da vida, é só vir. Portanto, vamos lá, vamos participar, usufruir desta graça maravilhosa de Deus. E aí? Participará da festa do Evangelho, do Filho de Deus? Ou vai ficar com desculpas? Estava falando para Edna agora há pouco, que eu noto que tem gente que é de uma arrogância estupenda. Tem gente que você vê que não sente que tem necessidade de Jesus Cristo. Convive com pessoas que é de Jesus. Ouve, mas não está nem aí. Não está nem aí. Você vê que não necessita de Jesus. É por isso que vai para o inferno. Você não necessita de Jesus. Enquanto você não dizer, Senhor, eu necessito, como diz o hino, de Ti eu tenho precisão, eu necessito. Lamentavelmente, irmãos, no decorrer do tempo, da história, os líderes das igrejas, uma parte, acho que é a maioria, acharam o Evangelho muito singelo, e estudaram meios para melhorar o Evangelho. Veja, os irmãos, que absurdo. Como que eu vou melhorar aquilo que Deus fez? Estudaram meios para melhorar o Evangelho, torná-lo mais atrativo, mais interessante. Vamos melhorar para apresentar um Evangelho melhor ao povo. Você sabe que é assim. Acrescentaram
diminuíram, inovaram, fizeram arranjos, colocaram pompas e ostentação. Depois, alguns estudaram mais, ficaram sabidos, ficaram especialistas e acrescentaram mais coisa ao Evangelho. Ficou sofisticado, divertido. Mas eu pergunto: onde foi parar o Evangelho? Onde está o Evangelho? Cadê o Evangelho? Cadê a singeleza e pureza devidas a Cristo? Ninguém vê mais. Por outro lado, não é mais o Evangelho de Cristo, de Deus, da graça. Não é mais. É o outro Evangelho. Um Evangelho diferente do Evangelho de Cristo. Uma imitação. Não é outro Evangelho. Não é mais o Evangelho de Cristo. É o outro Evangelho detectado pelo apóstolo Paulo em seus dias. E nos nossos dias, esse outro Evangelho, Evangelho diferente, está aí e muito piorado. Você encontra muita teologia. Se é atrás disso que você está, você encontra muita teologia, muito ensino, invencionice, mas nada do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é algo raro em nossos dias. É raríssimo em nossos dias o Evangelho. É algo raro, muito raro. Difícil de encontrar o Evangelho. Alguém poderá dizer: você está sendo muito radical. Não é bem assim. Bom, não estou sendo radical, porque radical é Deus. Deus é radical quando Ele diz: eu estou querendo salvar você do dano do outro evangelho ou do evangelho diferente que campeia por toda parte. Por toda parte. Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, versículo 16. Irmãos, vou dizer aqui uma coisa. Pregar apenas o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Cristo, não é proposição fácil. Não é. Aliás, você jamais enfrentará desafio maior. O preço certamente é alto, muito alto. A trilha é difícil. E o caminhar, com frequência, é um caminhar solitário. Você vai andar quase que sozinho. E os que estiverem por perto, estes são os verdadeiros amigos do Evangelho. Mas o pregador do Evangelho de verdade, ele caminha quase que solitário. Mas eu digo também o seguinte: vale a pena. O privilégio de conhecer Deus numa comunhão íntima compensa tudo. Tudo é incomparável. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo, e Cristo é a nossa vida, Ele também vive em nós. Se for menos do que isso, é outro Evangelho, o Evangelho diferente.
Você tem certeza de sua morte e ressurreição em Cristo? Você tem esta convicção? Se não tem, busque na palavra de Deus essa real experiência de sua morte e ressurreição em Cristo. Voltando lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo é único, ele não é misturado, sem mistura, íntegro. O seu evangelho é a mesma coisa. Em Cristo Jesus há uma pureza, há uma singeleza, há uma singularidade. Paulo está dizendo que a suficiência de Cristo nos basta, que nós não temos esperança alguma senão na suficiência de Cristo, na singularidade de Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo nos deu uma unidade, e o que nos une é Cristo mesmo em cada um de nós. Portanto, e a unidade? Só tem um jeito: se Cristo estiver em nós, em cada um de nós, porque a unidade é Ele é que une a gente. Cristo nos deu essa unidade, que a base é Ele mesmo. Vivemos como irmãos, amando uns aos outros, sem nenhuma estrutura religiosa corrompida. Acontece que o povo quer religião corrompida, ele quer estrutura religiosa corrompida. Se não tem, fica chateado. Paulo tinha um receio. Você viu no texto aí que Paulo tinha um receio. Ele diz: temo, que assim como a serpente, e aqui é uma referência a Satanás, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da singularidade e suficiência de Cristo. Então, nós já podemos ver aqui o objetivo da serpente. Serpente, Satanás, o diabo. Qual é o objetivo da serpente? Ele começa como serpente. No capítulo 3 de Gênesis, não vamos ler, depois você lê em casa. Ali aparece a serpente, Satanás surge como serpente. Mas ele vai encerrar a história lá em Apocalipse como dragão. Lá ele é o dragão, porque ele evoluiu, e muito, na ruindade. E qual é o objetivo da serpente? Uma só: afastar as pessoas de Cristo, como você viu o apóstolo Paulo aí dizendo no versículo 3 do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Afastar as pessoas da suficiência de Cristo. O ataque da serpente é contra Cristo. Contra Cristo. A serpente tem uma fúria, tem uma raiva, um ódio contra Cristo e contra o povo de Cristo, contra aqueles em quem Cristo vive. Como a serpente engana? Porque Paulo falou do engano da serpente. Como que ela engana?
Aí mesmo neste capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, você pode ler o versículo 4, depois o 12 ao 15. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Como que a serpente engana? Precisamos aprender. Começando, ela utiliza o que Paulo chamou de outro evangelho, um evangelho diferente. Ele usa essa pregação falsa, esse evangelho aí, falsário. E ele usa pessoas para enganar. E Paulo destaca 3 categorias: falso apóstolo, obreiro fraudulento e ministro da justiça. Ministro da justiça, não na justiça de Cristo, a justiça do homem, do mérito, do legalismo, da religião. Falso apóstolo, obreiro fraudulento e ministro da justiça. Letícia, esses caras são os mais perigosos do universo. Os mais perigosos. São terríveis. Repare bem no que Paulo diz: transformando-se em apóstolo de Cristo. Vejam, os irmãos, que não é Cristo transformando esses caras em apóstolo dele, mas é esses caras se transformando eles mesmos em apóstolo de Cristo. Portanto, são intrusos, intrometidos. E Paulo acrescenta: e não é de se admirar, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aqui que mora o perigo, irmão. Porque Satanás é muito mais perigoso como anjo de luz do que como o capeta do inferno mesmo. Mas o fim deles será conforme os seus frutos. Quer dizer o quê? Será de acordo com o que está dentro deles. Porque pede mamão, tem que dar mamão. É a turma do outro evangelho. O costume por aqui, quando se vê um moleque muito arteiro, é dizer: moleque encapetado. Eu já ouvi alguém dizer: esse moleque é encapetado. Não, ele não é encapetado, ele é arteiro. Ele é arteiro, não encapetado. Encapetado é essa gente, essa turma, esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros da justiça do homem, que prega nas igrejas
para enganar e afastar as pessoas o mais longe possível da obra da cruz, da morte com Cristo, do Evangelho puro e singelo. Seduzir as pessoas com evangelho falso, outro evangelho, não o de Cristo, não o da cruz de Cristo, é obra do cramunhão. Lá na novela do Pantanal, eles usaram esse termo, né? Da serpente, do príncipe das trevas, do diabo mesmo. Aquilo lá é o diabo mesmo. É gente enserpentada. A serpente serpenteia dentro desses enganadores, sedutores de gente. E usam o mesmo método da serpente, com a mesma finalidade, ou seja, enganar. E Paulo diz assim: pois se vem alguém, olha bem, se vem alguém que prega outro evangelho, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Paulo está dando uma bronca. Vocês estão tolerando essa gente. Muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus. E Paulo diz aqui: pois se vem alguém que prega outro Jesus, é outro Jesus também. E muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus. Mas qual Jesus? Aí você pergunta: você crê em Jesus? Creio. Qual? Qual Jesus? Conta para mim qual é o Jesus, e você vai descobrir. Porque existem vários Jesuses. Os ensinos heréticos sobre Jesus são os mais variados. Tem o Jesus, o irmão de Lúcifer. Tem gente que crê nisso. Tem o Jesus que é só uma ideia espiritual e não uma pessoa. Tem o Jesus, o arcanjo Miguel. Tem religião aí que crê que Jesus é o arcanjo Miguel. Tem o Jesus do crucifixo. Tem o Jesus, o bilionário. É o pessoal top da grana. Que Jesus é aquele que enriquece materialmente. E ele pode até enriquecer. Não vamos olhar Jesus como o bilionário. E ele nem precisa, porque ele é Deus. Tem o Jesus dos movimentos da fé, é gente correndo para a mata, para o monte. É uma loucura. Tem o Jesus do outro evangelho. E tem outros tipos. Todos esses Jesuses são criados pela serpente para enganar. O verdadeiro Jesus é o Cristo. Cristo Jesus, o Deus encarnado. Jesus Cristo,
o ressuscitado, o verdadeiro Jesus Cristo, é único, é Salvador, é Senhor, é o próprio Deus, é aquele que me atraiu para si na cruz, me identificou nele e me fez morrer com ele para o pecado. O verdadeiro é aquele que ressuscitou e nós fomos ressuscitados juntamente com ele. O Jesus Cristo verdadeiro, que é Deus, ele vive em mim. Ele também liberta verdadeiramente, porque ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não é mais ou menos, é uma libertação de verdade. O verdadeiro Jesus Cristo prometeu voltar para nos levar, e voltará. Tem mais, tem muito mais, mas isso é suficiente para saber se você está ou não crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tudo aquilo que não se fundamenta na suficiência da crucificação de Cristo, que nos crucificou com Ele, e na eficiência da sua ressurreição, que nos ressuscitou juntamente com Ele, trazendo-nos uma libertação total do pecado, é outro evangelho falso. O evangelho de Cristo não precisa de algo mais. O evangelho de Satanás, do sedutor, do enganador, do mentiroso, do falsário, vai levar muita gente para o inferno. Você vai atrás se quiser. Este Cristo que salva, mas a pessoa continua vivendo do jeito que quer viver, e na prática do pecado, é falso. É o outro. O evangelho de Cristo é suficiente para me salvar e tudo mais na vida cristã. E na igreja de Corinto já tinha os adeptos do falso evangelho. É extremamente gravíssimo se distrair da suficiência singular de Cristo para a nossa vida. E no momento que você se distrai da suficiência da pessoa singular de Jesus Cristo, é o momento em que a serpente do Éden dá o bote, do mesmo jeito que deu lá no Éden. Que o Espírito Santo revele para nós Cristo como o nosso tudo. O que é preciso descobrir? É preciso descobrir que Cristo é o nosso tudo. A coisa que Satanás mais detesta é a suficiência de Cristo. É o Evangelho de Cristo. O Evangelho puro e singelo. Só temos uma mensagem para anunciar: a total suficiência de Cristo revelada no Evangelho.